Canal do Ucla, relato de um adulto gamer. Passei 20 anos jogando quase todo dia. É a vida da gente, né? A vida da gente aí. Vamos ver o que é que ele tem pra dizer. Se você tem entre 20 e 40 anos e você joga videogame, esse vídeo é para você. Nele eu conto a minha jornada como gamer, desde o começo até agora. E a gente avalia se a gente jogou a nossa vida fora. E aí no meio desse relato talvez você consiga relacionar algumas dessas experiências com as suas próprias. É um tópico tão atual. Quantas pessoas hoje em dia começaram a jogar 20, 30 anos atrás e continuam até hoje? E quase ninguém fala sobre isso. Quando a gente entra nesse mundo dos games, uma das primeiras coisas que a gente faz é escolher o nosso nick. É decidir qual vai ser a nossa identidade na internet. E aqui eu já estou falando principalmente de jogos do PC ou consoles que já têm acesso à internet. E aí por trás de cada nick sempre tem uma história cringe, né? Uma pior do que a outra. Eu lembro que um dos meus primeiros nicks era Sano Fu, porque eu me considerava um homem são, apesar de eu ser uma criança na época, e eu fazia Kung Fu, então era Sanofu. E esse nick durou ao longo de toda a minha carreira jogando StarCraft 1. Só depois ele virou Ukla. Nome esse que eu peguei de um personagem meio B que tinha num desenho chamado Tandaro Bárbaro. O Ukla não era o protagonista desse desenho, ele era um dos ajudantes do personagem principal. Um cara feio, meio monstruoso, só que era forte, né? E eu meio que me considerava assim na época. O meu primeiro nick era Ryu. Tem pouca gente que sabe dessa história, mas eu uso o Ryu pra praticamente tudo. Tem conta de e-mail com o nome de Ryu, mas não é o Ryu do Street Fighter, não. O meu Ryu era de uma história em quadrinho que eu fazia no ensino fundamental, cara. Lá em meados de 2000 e quanto? 2007, não, mais antigo. 2004, 2003, 2004, eu fazia uma história em quadrinho bem like a Digimon. E um dos personagens principais dessa história era o Ryu. Era R-I-U-L. E aí, esse personagem, aí eu tinha um grupinho de amigos, os nerds da sala. E toda semana perturbava para eu levar mais um episódio da minha história em quadrinho que se chamava Sabremon. Caraca, agora eu desenterrei, viu? E aí o personagem principal era o Ryu, que era um dragãozinho vermelho e aí acabou pegando o nick, eu usava esse nick para praticamente. Conforme a gente vai envelhecendo e entra na nossa adolescência, a gente começa a se preocupar um pouco com o que as pessoas pensam da gente. Então, ainda nessa época, eu tinha um pouco de vergonha de admitir que eu gostava tanto assim de jogar videogame. Muitas vezes a minha namorada da época me ligava e perguntava se eu estava jogando. E eu, obviamente, sempre estava. Então, depois de um tempo, eu comecei a mentir, ainda que eu tivesse sempre com o CS 1.6 aberto na minha tela. E isso é algo que eu me arrependo um pouco, de não me afirmar melhor como gamer desde o começo, usar roupas que mostrassem que eu gostava desse tipo de coisa, acessórios como um colar ou um boné de videogame. Eu percebo que esconder os nossos hobbies e esconder quem a gente é de verdade atrapalha um pouco a gente conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta. E aí lá na faixa dos 17, 18 anos, a gente começa a se preocupar cada vez mais com essa questão de como a sociedade enxerga a gente, mesmo porque a gente está num período, a gente começa a pensar se vai trabalhar, se vai entrar na faculdade, o que vai fazer. E é muitas vezes nesse momento que a gente dá o nosso primeiro abandono para os games, meio que para focar em coisas mais importantes. E aqui tem um ponto também importante sobre essa questão de reafirmação, é que a gente que vive, a gente que tem uma rotina de joguinhos eletrônicos, de games no geral, eu especialmente no MMO, muitas vezes a gente não para pensar que tem pessoas que não têm nenhum contato com isso. Principalmente na época de faculdade. Na época de faculdade foi quando caiu a ficha e possivelmente dentro da sala de aula eu era o único que jogava alguma coisa. E era muito estranho chegar para as pessoas e tipo, não ter um assunto dentro desse contexto para conversar, né?
E é engraçado isso também, porque a gente vive numa bolha, por exemplo, todo mundo aqui que tá no chat, que a gente fica conversando, todo mundo joga alguma coisa. A gente tá sempre trocando ideia sobre alguma coisa do tipo. Mas tem gente que não joga. Esse final de semana, por exemplo, veio uma galera pra cá, veio a família do Yarley pra cá, que é o Kinatinho, que inclusive foi dormir agora. E aí tinha um rapazinho, que é primo dele, eu acho. Que é primo dele. Tipo, o moleque deve ter o quê? Uns 12 anos, 13 anos por aí. E ele não joga nada. Sabe? É muito estranho. É muito estranho. Eu fiquei até com vergonha. Tipo, um homem zarrão de 30 e poucos anos jogando e ele, tipo, falando de futebol, falando de qualquer outra coisa, não tinha nenhum tipo de contato com esse mundo, sabe? Então, é até difícil de imaginar isso, sabe? Para focar na vida de adulto. Então é nesse momento que rola uma bifurcação. Algumas pessoas se afastam dos games e nunca mais voltam para eles, e outras, como eu, ficam um tempo longe deles e depois voltam. E é mais ou menos nesse período que a gente cria um hábito que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E a gente passa a gostar de ficar em casa. Porque é lá que está o nosso santuário, os nossos games, os nossos amigos. E aí, se você é um jogador de jogos free-to-play, como eu fui durante muitos anos, isso possibilita também que você economize. E aí, com essa economia, você pode investir para virar um adulto gamer com um pouco mais de dinheiro. Mesmo porque ser bronze dentro do jogo ou fidar de Yasuo, tudo bem. Agora, deixar o seu dinheiro parado na sua conta bancária, aí você vai ser bronze na vida real. Então hoje eu vou te apresentar o MB, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, que já está no mercado há 12 anos, acumula mais de 4 milhões de clientes, entre eles eu. Pois é, eu já tenho conta com eles, já tem mais ou menos uns 5 anos. Eles atuam em conformidade com o Banco Central e oferecem uma forma de você diversificar os seus investimentos investindo em ativos digitais, como por exemplo o Bitcoin. No site Reclame Aqui, eles têm uma ótima reputação. Reputação essa que é melhor que boa parte das outras plataformas de investimento. Então aqui a gente tem um produto deles que eles chamam de renda fixa digital. Tem o nome do ativo, o valor inicial para você começar e a rentabilidade ao ano. Então dá para começar investindo bem pouquinho. E agora com essa promoção do MB fica ainda mais fácil, já que eles vão te dar 25 para começar. Basta criar sua conta e investir pelo menos 50 pila em qualquer ativo. E aí, em até 7 dias, eles creditam 25 para você usar como quiser. Se você nunca investiu, você precisa começar, você vai desejar que você tivesse começado a fazer isso antes. E se você já investe, diversificar nunca é demais. Agora, como todo investimento, sempre tem um risco embutido. E aqui, diferente dos bancos tradicionais, o risco é um pouco maior. E por isso, a sua rentabilidade também pode ser. Aproveita essa promoção do MB para fazer o seu primeiro investimento. O link está na descrição. Nossa. E bora pro vídeo. Enquanto que hoje em dia a gente vê muitos jogadores prodígios com 15 anos, eu diria que dos 20 ao 30 você está aí no seu ápice para poder jogar o que você quiser. Principalmente depois que você já terminou a faculdade ou está só trabalhando. Aí você vai ter mais recurso e mais tempo para jogar. Além de ter também algo muito importante que você vai sentir falta disso um pouco mais à frente, que é a energia, a disposição para ficar jogando. Então hoje eu tô com 40 anos, mas eu já comecei a perceber isso, tenho tempo. Nossa, isso é muito real, cara. Teve dias que eu dormi no computador. Inclusive tem um vídeo, tá? Minha esposa gravou. Eu tava fazendo meta lá de onde era, Kaining, eu acho. Aí eu tava lá parado com o meu personagem, cara, e eu dormi na cadeira, velho. Dormi na cadeira. Aí minha esposa gravou, aí eu achei engraçado e fiz um videozinho pro TikTok. Mas é engraçado. Muitas vezes a gente não tem condições físicas pra continuar jogando. Às vezes a gente quer jogar e não consegue. Antigamente, se eu sentava para jogar computador e eu ficasse 12 horas jogando CS sem parar, não tinha problema. Terminava o dia animadão, queria ficar jogando ainda mais, mas infelizmente tinha chegado a hora de dormir. Hoje, se eu fico 2 horas focado jogando um game, na sequência eu tenho que sair um pouco do computador, porque eu estou exausto.
talvez eu não esteja propriamente exausto, mas eu não consigo jogar da mesma forma, jogar bem e com a mesma atenção que eu estava jogando 2 horas atrás. Eu preciso recarregar. E aí, no caso, eu trabalho home office. Se eu começo meu dia jogando alguma coisa, na sequência, cara, eu não tenho mais a energia que eu tinha para trabalhar, por exemplo. Cara, meu Deus do céu, trabalhar em home office é muito ruim pra quem gosta de ter o seu lazer no computador. É engraçado, né? Às vezes a pessoa pega e fala assim: ah, trabalhar em home office é muito bom, mas cara, pra quem trabalha em home particularmente, na época da pandemia, quando eu tive que trabalhar em home office, para manter, logicamente, o trabalho, para mim foi muito complicado exatamente eu ter vontade de jogar alguma coisa no computador. Porque como eu já estava lá na frente do computador há muito tempo, eu não conseguia desprender um tempo para me divertir lá. Também eu acho que por conta de estar muito tempo parado dentro de casa, né, dava vontade de sair. Mas é complicado mesmo. É complicado quem trabalha em home office e ainda ter o lazer do próprio computador. Ou eu começo trabalhando, ou senão o meu dia é um pouco comprometido. Se você trabalha na rua, aos finais de semana talvez você tenha uma experiência similar. Se você começa o dia jogando durante horas e você tem algum compromisso para resolver naquele dia, você vai fazer ele se arrastando. Então eu diria Isso é que esse é o verdade. momento que as coisas mudam. A gente percebe que a gente está velho demais para virar um jogador profissional. O nosso objetivo dentro do jogo, ele passa a ser outro. A gente entra muitas vezes, igual eu entro no LoL, para tentar ganhar a partida, para tentar subir um pouco de elo. Tento ir melhorando sempre, mas eu sei que provavelmente, por exemplo, não vou mais entrar no topo do desafiante, e muito menos vou entrar no competitivo. Então muda nossos objetivos com os games. A gente deixa naturalmente de ser um jogador menos competitivo e um pouco mais casual. É por isso que hoje o Guild ele se encaixa tão bem na minha vida, velho. Porque ultimamente, pra ser bem sincero, eu não tenho nem jogado. Às vezes que eu tenho entrado no Guild Wars pra jogar, quando eu tô ou streamando ou quando eu tô fazendo algum conteúdo pro canal. E às vezes eu só entro ali, pego os materiais diários e depois saio. De fato, eu não tenho mais jogado com a mesma frequência, mesmo sendo um jogo extremamente casual. E o Guild ele me permite fazer isso, porque ele não te cobra. Então, geralmente, quando as pessoas vêm conversar comigo e perguntam qual é o melhor MMO para quem já é CLT, para quem trabalha o dia todo, para quem tem família, para quem tem esposa e filha, que é o meu caso, né? O Guild ele se encaixa muito bem, porque ele não te cobra, ele te deixa livre para fazer as coisas no seu ritmo. Ah, se eu tenho o objetivo de fazer o meu set lendário, beleza, faz no teu tempo. Se tiver players que conseguem fazer em 2 meses, não tem problema nenhum de você fazer em 2 anos. Então o Guild ele tem muito disso. Então por isso que hoje é o jogo que mais se encaixa no meu estilo de vida. Ou você já tentou voltar a jogar um jogo que você ficou durante anos sem jogar? Vai lá, boa sorte. A molecada que fica jogando sem parar não te dá a mínima chance. Então, naturalmente, a gente começa a criar um interesse maior por jogos que são single player, jogos que são mais curtos, que tem uma experiência não tão desafiadora assim. E aí, com menos energia, muitos jogos para jogar, e às vezes também com menos tempo por conta das obrigações do dia a dia, a gente tem que escolher muito bem o que a gente joga. Exatamente. E no WoW ele foi bem isso mesmo. Quando eu voltei a jogar ali no Dragonflight, aquele ambiente eu sentia que não me pertencia mais, sabe? Eu não conseguia mais fazer raid nem mítica mais com a mesma vontade, a mesma gana que eu tinha antes, sabe? Parece que realmente eu tinha mudado, mas eu fazia os objetivos e mesmo conquistando os objetivos me dava mais uma sensação de alívio do que de fato aquela sensação de conquista. Meu Deus, eu terminei, consegui concluir ali o KSM, a OTC. Sabe? É engraçado como o tempo faz a gente mudar um pouco de perspectiva. E isso é mais fácil de falar do que fazer. É igual você abrir o Netflix e tentar escolher um filme ou uma série para você ver. Tem tanta opção que é difícil. E pelo menos nos jogos, muitas vezes o que a gente acaba fazendo é jogando sempre a mesma coisa. Ainda que a experiência naquele jogo se prove vez após vez frustrante.
Sendo que muitas vezes a gente encontra, por exemplo, no LoL e em outros jogos de serviço, outros jogos free-to-play. Agora, qual que é a herança que fica nisso tudo? Será que ser um adulto gamer vale a pena? Igual a gente viu, tem um aspecto econômico. A gente desenvolve um gosto por entretenimento que é razoavelmente barato, principalmente se você é um jogador de computador, né? No console, os títulos estão bem caros hoje em dia. Obviamente, a nossa postura é um pouco comprometida por conta disso aqui, mas eu diria que socialmente é aí que estão os verdadeiros ganhos. Se você é um cara que você joga desde sempre, você provavelmente tem amizades muito fortes, às vezes com pessoas que você nem conhece pessoalmente. Pessoas que você confia, amizades para a vida toda. Afinal, vocês têm, às vezes, mais do que 1000 horas juntos jogando alguma coisa pela internet. Um tempo compartilhado que as pessoas dificilmente desenvolvem com outras pessoas, a não ser pessoas que fazem parte do núcleo familiar delas. É isso, gente. Obrigado por fazer parte dessa minha jornada aqui no YouTube, cobrindo jogos de videogame. Se você topar, nos comentários deixa qual é o seu nick online e quais são suas melhores histórias sendo um adulto gamer. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau! Se você tem entre 20 e 40 anos... Excelente vídeo aí do canal do Ucla. O que ele falou é uma reflexão válida, principalmente para quem já tem uma certa idade, né? É engraçado, né? Eu tenho mais de 30, casado, filha... Mas mesmo assim eu ainda jogo meus joguinhos. Mesmo assim eu ainda tô lá no meu mundo. Mais cedo aqui na live eu tava falando sobre o RP do meu personagem. E tá aqui eu com a câmera ligada, uma luz neon no fundo e um chapéu de cangaceiro na cabeça, né? Que essa juventude não se perca e que a vontade de desbravar esses mundos permaneça, porque para mim não foi uma perda de tempo. Para mim foi a construção da minha identidade, foi o desenvolvimento da minha personalidade. E eu acho que os jogos ele tem esse poder, né? Especialmente MMOs, onde a gente descobre histórias, desenvolve personagens e interage com pessoas reais para cumprir objetivos, né? É isso. Eu penso também. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Confere lá o canal do Ucla, tá? Confere lá o vídeo original. Até mais, beijo do Gordo e fui!